Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio, aquele pré-jogo especial e é dia de clássico, mas não será no Allianz, não será na Vila Belmiro, será em Barueri. Por quê? O Eduardo Gerac vai explicar tudo para você. É dia de Campeonato Paulista, é Palmeiras e Santos. Então chega deixando o seu like, comenta e compartilha e claro, se é novo, se inscreve no nosso canal. E o QR Code que pinta aqui no cantinho da tela é para você deixar aí, para você já baixar e ter o aplicativo Flash Score na palma da sua mão. Eduardo Gerac, foi de virada que o Santos venceu na estreia, o Palmeiras foi no sufoco. O que esperar do primeiro clássico do Campeonato Paulista? Tudo bem, Edu? Tudo bem, sim, Fábio. Um abraço a você, a todas e a todos. Bom, primeiro o jogo vai ser em Barueri, né? Porque o Allianz Parque, o gramado do Allianz Parque está passando por reformas aí nesse primeiro mês do ano. Então o Palmeiras vai jogar várias vezes, inclusive agora no mês de janeiro, lá na Arena Barueri, né? Barueri é uma cidade que fica aqui na Grande São Paulo, fica colada à capital, né? Se você sai ali pela zona oeste de São Paulo, não dá nem para perceber quando acaba São Paulo e começa Barueri, mas é claro, não é o estádio do Palmeiras, ali não tem metrô, não tem transporte público muito perto, o que dificulta um pouco também a chegada do torcedor. Mas o Santos, enfim, vai jogar em Barueri, jogo com torcida única, tá? Aqui em São Paulo tem essa lei aí de muitos anos, né? Essa lei que eu discordo totalmente, e além disso, né, não só os quatro grandes, agora no Campeonato Paulista, jogos contra os times de Campinas, contra a Ponte Preta e contra o Guarani, também só com torcida única. Por exemplo, o Corinthians, né, que estreou contra a Ponte Preta jogando no Allianz Parque no último domingo, só tinha a torcida do Corinthians. Não tinha pontepretanos ali na Neoquímica Arena. Mas, enfim, é isso que temos para agora, né, Fábio? E, claro, o Palmeiras já tentando engrenar, né, apesar que o Abel já disse que neste mês de janeiro vai rodar muito o time. Ele considera, né, esses primeiros jogos, principalmente do Campeonato Paulista, realmente como uma pré-temporada. Mas é claro que o Palmeiras já estreou, né? Estamos falando, claro, primeiro do mandante. O Palmeiras estreou com vitória. Foi um jogo bem ruim, vamos dizer assim, né? Do lado do Palmeiras, do lado da Portuguesa também. O Palmeiras que estreou no Canindé, vencendo a Portuguesa por 1-0. O jogo só destravou mesmo a favor do Verdão quando a Portuguesa teve um jogador expulso. Aliás, esse jogo foi um jogo que eu esperava mais da Portuguesa, Edu. Exato. Porque a Portuguesa já vinha treinando há mais tempo, né? Tava sem jogar desde agosto, quando terminou a participação dela na Série D e tudo, mas eu esperava mais dificuldades ao Palmeiras que voltava de férias. O Palmeiras se atrapalhou em alguns momentos ali, bateu cabeça numa saída de bola do goleiro, enfim, mas eu esperava um pouco mais de dificuldades impostas pela Portuguesa. Não, eu também, viu, Fábio? Eu concordo com você. A Portuguesa. É aquela coisa, a Portuguesa jogou em casa, mas tinha mais torcedores do Palmeiras do que da Portuguesa, né? Verdade, A verdade. quantidade de ingressos disponibilizados para o Palmeiras foi maior do que para a Portuguesa. Lembrando que a Portuguesa é um time aqui da capital, né? Ela joga ali na Zona Norte, perto ali do Shopping Center Norte, né? Que é um shopping bastante do terminal rodoviário do Tietê, que também é bastante conhecido. O Canindé fica do outro lado, tem a Marginal de um lado, tem o terminal rodoviário do Tietê, do outro tem o estádio da Lusa, né? A Lusa que nos anos 90, né, foi realmente o último grande suspiro assim da Portuguesa. Agora, claro, ela virou uma SAF, né? Estão tentando reerguer a Portuguesa. Nos anos 90, a Portuguesa teve o Denner, por exemplo, né? Que infelizmente perdeu a vida num acidente de carro muito cedo. Ele que era um craque, né? A Portuguesa que em 96, né? Chegou a ser vice-campeã brasileira. Perdeu para o Grêmio. Sim, Naquela sim. época ainda havia decisão, né? No campeonato brasileiro. E realmente, eu também esperava um pouco mais da Portuguesa. Claro, o primeiro jogo, estrear contra o Palmeiras, né? O time ficou muito recuado, muito mais preocupado em não tomar gols do que ter uma fase ofensiva assim muito contundente, né? Acabou perdendo um jogador ali no início do segundo tempo e aí depois só deu Palmeiras, mas o Palmeiras fez só 1-0. Agora, ficando ainda no Palmeiras, né, a gente tem até a arte para mostrar. A boa notícia do time do Verdão, né, foi a estreia do Marlon Freitas. Ele que
os números aí da Flash Score não deixam dúvidas, ele participou e participou demais do jogo, né? O Marlon Freitas, que jogou ali como um volante, né, na equipe do Palmeiras, ele jogou ao lado do Larson, do jovem Larson, cria da academia do Palmeiras, né, jogador da base, e o Marlon realmente foi bastante bem na partida, ele que deu 47 passes no jogo, 45 certos, uma eficiência altíssima de quase aí 96%, né, o que está mostrando aí os números da nossa tela, e ele, 9 vezes, ele deu passes ali para o trecho final, ou seja, tentando criar jogadas ofensivas para a equipe do Palmeiras, né? Para quem não acompanhou o jogo, a estreia do Verdão no Campeonato Paulista, o Palmeiras jogou com Carlos Miguel, Giai, Murilo, Benedetti e Jefté. Aí no meio-campo, o Marlon Freitas com o Larson, Alan pelo lado direito, o Maurício mais centralizado. O Maurício também jogou bem, participou demais aí do jogo do Palmeiras. E o Sousa pelo lado esquerdo. E lá na frente, o garoto Luigi. Né? Ou seja, não teve ainda Vitor Roque, não teve aí vários jogadores importantes aí. Flaco, né? Como? O Flaco Lopes também, exato, né? Jogou. O Flaco também, exato. Vários jogadores aí do Palmeiras não atuaram, né? E é sempre bom lembrar, né, Fábio? A gente já discutiu isso nos nossos primeiros pré-jogos do ano, mas é o seguinte, o Campeonato Paulista esse ano, ele mudou radicalmente. A gente nunca teve um formato desse. E mudou por quê? Primeiro, a gente tem menos datas, né, para os campeonatos regionais desse ano. Isso é o primeiro ponto. Ou seja, não tem mais fase de grupos agora no Campeonato Paulista. São 16 times e cada time vai jogar 8 vezes. No caso, 7 agora, porque a primeira rodada já acabou. E aí a gente vai ter, igual está rolando na Liga dos Campeões, lá na primeira fase, na fase de liga, né, como os europeus estão chamando. Ou seja, cada time vai jogar 8 vezes, a gente vai ter um ranking geral de 1 a 16. Os 8 primeiros vão para as quartas de final, aí depois temos semifinal e final. Quartas de final e semifinal são jogos únicos. A final, sim, serão 2 jogos, já está definido isso, né? Serão 2 jogos ali no começo do mês de março. E os 2 últimos colocados dessa lista aí, desse ranking de 16, vão para a segunda divisão. Tudo isso para dizer o seguinte: teremos clássicos logo no começo, né, do campeonato, como já teremos aí Palmeiras e Santos, porque todos os times grandes ficaram no mesmo pote. Então, eles vão jogar sempre todos contra todos ali, jogos já nesta primeira fase, coisa que não acontecia antigamente, né? Então, o campeonato já começa com tudo, né? Tiro curto, claro, e aí não pode perder ponto, principalmente em casa, né? E aí a gente pode já, claro, pular para o Santos Futebol Clube, né? O Santos que começou ali com o Gabigol, o Gabigol já entrou fazendo gols, trazendo aí uma nova expectativa aí, né, para os torcedores santistas, né? Tudo indica que Gabigol e Neymar, claro, serão a principal dupla aí do ataque santista. Neymar ainda não jogou, ainda não tem condições. Ele não joga contra o Palmeiras ainda não, né? Não, acho que ainda não, vai ficar cedo, realmente só assistindo de fora. Agora, do lado do Santos, a gente fala muito da chegada do Gabigol, do Neymar e tal, mas teve um jogador que entrou e resolveu, viu? Que foi o Tassiano. Os números do Tassiano realmente... ele que entrou ali aos 22 minutos, mais ou menos, do segundo tempo, mas ele participou demais do jogo. Você vê que expectativa de gols aí, né? O XG dele, 0,79. Ele que chutou 3 vezes, finalizou 3 vezes, uma no alvo, né? E criou 2 grandes chances de gol para a equipe do Santos. O Santos que começa esse ano, já com o Vojvoda entendendo bem mais ali do seu elenco, né? E realmente o Santos, olha, o Santos pode surpreender nesse Campeonato Paulista, viu? Eu acho que a chegada do Gabigol, se o Neymar estiver realmente bem, voando aí nas próximas rodadas, o Santos tem um bom time, não dá para descartar o peixe, não, inclusive aí para brigar pelo título, né? O Santos que nesse jogo, nessa vitória 2-1 sobre o Novo Horizontino, jogando na Vila Belmiro, estreou com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Frias, Zé Ivaldo e Escobar, Arão e João Schmidt, Roleiser, o Lautaro Dias, o Cabadeiro e o Gabriel Barbosa, né? O Tassiano, ele entrou exatamente no lugar do Roleiser. Ou seja, o Santos, pelo menos os 11, né, mais essas opções de banco, além do Roleiser, entrou também o Robson Júnior, né, o filho do Robinho, o Gustavo Henrique, o Matheus Xavier e o Luan Pérez também entrou, né? O Gustavo Henrique foi outro jogador que entrou
ele entrou no lugar aí do João Schmidt, jogando como volante. Então, olha, eu gosto demais do entendimento que o Vojvoda tem do futebol, e agora, o ano passado ele chegou meio ali aos trancos e barrancos, mas esse ano, já fazendo a pré-temporada, com a chegada do Gabigol, enfim, o Santos tem um bom time, sim, não dá para desprezar, não, a equipe peixeira, viu, Fábio? Não, é um grande time, eu acho que com todas as peças à disposição, até pelos nomes e por um trabalho que o Vojvoda consegue dar sequência, né? Porque ele sai de uma temporada para outra no comando da equipe do Santos. Lembrando, como você disse, o regulamento do Campeonato Paulista, os 8 primeiros se classificam e nesse momento Santos e Palmeiras estão nessa fase. Eles venceram, né? Todo mundo que venceu está ali e o Santos e Palmeiras foram os times que venceram, né? Assim como São Bernardo, Corinthians, Mirassol e Bragantino, foram os vencedores dessa rodada. E o São Paulo começa na zona de rebaixamento, né? Por saldo de gols. O São Paulo. Na verdade, o São Paulo está empatado com a Ponte em saldo de gols, mas ele está atrás porque o São Paulo tem um jogador expulso. O São Paulo está ficando atrás. Desempate. Critério dos cartões, exatamente. É por isso que o São Paulo. Porque a Ponte também perdeu para o Corinthians de 3-0, né? O São Paulo perdeu por 3-0 do Mirassol. E a diferença entre eles aí é porque o São Paulo teve um jogador expulso, né? O jovem Mike, né? Que entrou, ficou pouco tempo no jogo e já foi expulso. E lembrando, por exemplo, a gente fala do calendário, né? Porque assim, o Campeonato Paulista tem uma peculiaridade que tem 6 times de Série A, né? Então, assim, tem jogos realmente complicados. Por exemplo, o Palmeiras pega o Santos agora, aí ele já joga com o Mirassol no final de semana, outro jogo que ele será mandante. Depois ele vai a Novo Horizonte pegar o Novo Horizontino, né? Time de Série B, e depois ele recebe o São Paulo. Tem um clássico já com o São Paulo na outra semana, né? Ou seja, não dá para bobear, não, né? Nesses jogos do Campeonato Paulista, principalmente porque nesses clássicos e nesses jogos contra a Ponte ou Guarani, se o time está jogando como visitante, né? Melhor dizendo, ele não vai ter a sua torcida. Então, assim, é bem complicado. As tabelas realmente estão muito duras, né? Porque é uma coisa que a gente nunca viu aqui no Campeonato Paulista. Porque no ano passado, como tinha os grupos, não tinha clássico na fase de grupos, porque os times ficavam espalhados pelos grupos, né? E não havia jogo contra todos, enfim, era uma outra pegada, era um outro regulamento. Então, assim, dava para o time começando e, sei lá, engatando ali, né, o seu melhor futebol e tal, para a fase de mata-mata. Agora, esse ano mudou tudo, claro, não dá para bobear, não. No caso do Corinthians, né, o Corinthians ainda tem agora, no começo de fevereiro, a Supercopa, né, jogo que vai ser lá em Brasília contra o Flamengo, e todos têm também o Campeonato Brasileiro, né, todos que estão na Série A, o Campeonato Brasileiro que já começa no final de janeiro. Então, os jogos do Campeonato Paulista realmente ganharam muito peso desde o início, né? Então não pode bobear, porque senão vai ficar fora do mata-mata. E no caso de times aí que estão mais periclitantes, caso do São Paulo, já tem até o risco do rebaixamento, né? O que seria uma vergonha, né? Mas, enfim, são apenas 8 rodadas, né? Bobeou, dançou. Só para fechar, Edu, lembrando que o Santos negociou o lateral esquerdo Souza, né? Para o Tottenham por 15 milhões de euros, já não conta mais com o atleta, 18 anos, ele foi embora, era uma joia realmente da base do Santos, ele já não pertence mais ao Santos e não comanda mais ele ali, o Vojvoda. Um abraço, Edu, até a próxima, amigo. Abração, Fábio, até mais, viu? Valeu. Valeu, muito obrigado a você pela sua audiência também, chegou agora? Então deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal se é novo e baixa o aplicativo Flash Score, porque aqui é assim, você lê o jogo como ninguém.